Nesse segundo vídeo sobre a administração de serviços, o que a gente quer transmitir com ele é justamente dar uma noção de por que a administração de serviços, ou em que contexto que a administração de serviços ela se tornou, inclusive, uma disciplina do curso de administração e ganhou tanta importância assim na economia. Bom, dentro desse contexto de desenvolvimento social, isso está disponibilizado no material para vocês. Nós temos aqui um conceito de sociedade pré-industrial, ou seja, que o foco dessa sociedade era, na realidade, a sua própria sobrevivência, porque você não tinha os meios de produção que lhe proporcionassem o conforto e o acesso aos produtos. E a ideia aqui é que o sujeito, o homem nesse contexto, ele tinha um emprego da força para poder conseguir, já que você não tinha acesso a bens, então você tinha que empregar a sua força física no intuito de sobreviver. No contexto da sociedade industrial, né, isso daí foi evoluindo, né, o comércio, né, foi evoluindo, e dentro desse contexto comercial surgiram as bases para que a Revolução Industrial ela pudesse ocorrer. Então, numa sociedade industrial, o foco ele passou a produção de bens, de preferência em larga escala, quer dizer, não se produzia mais, a ideia não era se produzir mais poucas unidades de um determinado item, mas era que esse item fosse padronizado e dali você conseguisse gerar um volume muito grande de produção desse determinado item. Bom, o local de trabalho e rotinas operacionais bem rígidas, ou seja, você tinha que trabalhar na indústria, naquele local físico, e sua rotina de trabalho também era muito rígida, quer dizer, não tinha como você inovar tanto. E aqui se encarava também o sujeito como parte da máquina, quer dizer, a ideia aqui era que o sujeito fosse aproveitado como elemento para que gerasse o potencial de aproveitamento da máquina, né? Então é um contexto, digamos assim, onde o homem ele não tem o exercício de sua criatividade. Na realidade aqui até se contesta muito que esse apelo industrial, de certa forma, ele não privilegia a iniciativa individual, né? Na sociedade pós-industrial, que é esse contexto de serviços principalmente, o foco passa a ser não a produção de um bem em larga escala, não que isso não seja o mais importante, é importante ainda para que você possa ter custos unitários interessantes para o mercado, mas é porque agora você começa a ter um outro contexto envolvido nisso daí, ou seja, você começa a ter um foco em serviços também, e o foco em serviços, justamente em função dessa dependência de mão de obra, você começa a não conseguir mais gerar essa padronização tão severa de produtos, né? Então aí já começa a existir adaptações, já começam a existir o que a gente chama de customização de itens. Então a ideia aqui é que essa sociedade pós-industrial, em que a administração de serviços ela está evoluindo, tende a aproveitar mais da criatividade, mais da iniciativa das pessoas. Então, o que é que se espera hoje do administrador, o que é que se espera hoje do contador, o que é que se espera hoje do médico, durante sua prestação de serviço? É que você não tenha uma perspectiva fechada em relação à sua profissão. Quer dizer, é necessário que você tenha domínio de determinados conhecimentos, mas que possa usar sua criatividade, que possa ter uma iniciativa para que aquele seu trabalho ele não seja uma coisa muito mecanizada, uma coisa muito industrial. Então, a ideia dentro desse contexto de evolução social é que você saiu de um contexto onde o homem existe um aproveitamento da força física
e evoluiu até o aproveitamento do seu potencial intelectual, né, que é o que se espera hoje dos estudantes de administração, dos médicos, dos engenheiros, de todas as profissões que têm um foco muito forte na prestação de serviço. Bem, a gente tem, dentro desse contexto de administração de serviço, o que nós chamamos de características diferenciadoras das operações de serviço, né? Então, na realidade, nós temos 5 características, né? O autor defende 5 características. A primeira é participação do cliente no processo, quer dizer, diferente de uma estrutura industrial, numa estrutura de administração de serviços, na realidade o cliente ele está envolvido dentro da prestação de serviço, quer dizer, o médico quando está atendendo o paciente está ali na frente dele interagindo durante a prestação de serviço do médico, né? Então, diferente de um contexto industrial em que um determinado produto é fabricado numa indústria e o cliente não se envolve diretamente nessa produção, né? Então, a primeira coisa diferenciadora da prestação de serviço, né, da administração de serviço, é que o cliente ele pode ter uma participação ativa ou não, mas ele, direto ou indiretamente, ele participa da produção do serviço. Existe o conceito aqui, o segundo conceito que o autor defende é o de simultaneidade. Na ideia aqui é que os serviços, você não tem como estocar serviços, né? Quer dizer, os serviços eles são criados e são gerados simultaneamente ao consumo. Quer dizer, você não tem como gerar aqui um estoque de serviço para ser consumido depois. Então, baseado nisso, é que você tem, por exemplo, que um avião, depois que ele decola, aquelas cadeiras, aquelas poltronas vazias, você não tem como reaproveitar mais. Quer dizer, ali é um custo que não tem mais como recuperar. Então, esse conceito de simultaneidade é interessante para dentro da prestação de serviço. Por quê? Porque você, diferente do comércio da indústria, você não tem como ter um estoque para amortecer a demanda, né? Temos aqui o terceiro item, que é a perecibilidade. Ou seja, justamente por eu não conseguir estocar, ele é um elemento muito perecível. Quer dizer, depois que o avião decolou, não tem mais o que fazer. Se perde aquilo. Então, o que é que as empresas tentam fazer para não ter esse problema de perecibilidade? Primeiro, é ajuste de demanda. Por exemplo, já que um médico não consegue atender um número muito grande de pacientes e, ao mesmo tempo, ele não é interessante para ele que ter horário vago, os sistemas de agendamento, de certa forma, servem para isso, para que você não tenha dias lotados demais e dias vagos, né? Que o médico ele perca, por exemplo, algumas consultas, tá? Então você pode ter, para ajustar a demanda, reserva e agendamento, desconto em determinados horários, quer dizer, o cinema não compensa para o cinema dar desconto na sexta, no sábado e no domingo, mas talvez compense para o cinema dar desconto na segunda e na terça, porque talvez na segunda e terça sejam os dias onde você tem mais poltrona vazia. Então, se você tiver poltrona vazia naquela ali, talvez você dando um desconto naquele momento, você consiga gerar uma demanda para aquela época, né? Você pode tentar desmotivar a demanda em épocas de pico, quer dizer, se você sabe que num determinado horário é o seu auge de consumo, não compensa, por exemplo, você ter a perspectiva de ou agendar muita gente para aquele horário, ou mesmo de facilitar tanto a coisa naquele horário, por exemplo, facilitar estacionamento, algo do tipo, né? Então é interessante que os processos de agendamento e de desconto em horário vago, eles privilegiem horários de ociosidade, né? Outra coisa referente à perecibilidade, quer dizer, justamente essa coisa de que você não tem como reaproveitar uma cadeira vazia no cinema, é você ajustar a capacidade de serviço, quer dizer, se você sabe que em determinado dia existe uma demanda muito forte,
você pode ter a necessidade de contratar mais gente só para aqueles horários, justamente para suprir aquela demanda. Então você tem, por exemplo, que restaurantes, a quantidade de garçons ela é diferente em relação aos dias da semana e aos horários, né? Bem, intangibilidade é um outro conceito, é o terceiro conceito. Na realidade, é porque prestação de serviço você não pega, é diferente de você pegar um bem, né? Então a prestação de serviço você não tem como pegar nela, é intangível, são ideias, são habilidades que você adquire, que você compra. E existe o conceito de heterogeneidade, quer dizer, justamente por estar dependente de mão de obra, é um negócio muito heterogêneo, você não consegue padronizar 100% de tudo, né? Então sempre tem, queira ou não, um pouco da característica de quem está prestando aquele serviço. Então, fica aqui essas 4 características dentro essas 5 características, aliás, dentro da prestação de serviços, e elas são interessantes que você absorva um pouco mais sobre isso e em cima daí você reflita como você pode trabalhar tendo essas características como método de trabalho.